Bons estudos a todos. Agora eu vou apresentar aqui o mapa mental com os infográficos referente aí à segunda fase do sistema trifásico de fixação da pena. Qual seja, a fixação da pena provisória de acordo com as circunstâncias legais, quais sejam atenuantes e agravantes. Ou seja, estamos falando da segunda fase do sistema trifásico, que tem 3 fases, por óbvio. A primeira fase já foi abordada no primeiro vídeo do canal, para aqueles que se interessem. Então, prosseguindo. A pena provisória, ela é obtida, provisória que é justamente no escopo da segunda fase do sistema trifásico. Na segunda fase da dosimetria da pena, pela análise das circunstâncias legais, agravantes e atenuantes. Por que legais? Porque elas estão previstas no texto legal, nós vamos ver à frente aí todas elas. Ou genéricas, também denominadas genéricas, porque estão previstas na parte geral do Código Penal. Então, parte geral nos remete às circunstâncias genéricas, expressas aí nos artigos 61 a 66 do Código Penal brasileiro, ou então em leis penais extravagantes. As circunstâncias genéricas ou legais, agravantes e atenuantes, são de natureza objetiva ou subjetiva. Então, para quem já conhece o canal, estão os símbolos aí para ajudar a gravar na memória. Objetivo aí é um alvo e subjetividade está em uma pessoa, sem os olhos, sem o nariz, enfim, só para representar mesmo a subjetividade. Então, pode ser das duas formas. Essas circunstâncias não integram o tipo penal, mas aí eles se ligam com a finalidade de aumentar ou diminuir a pena, e pode até ser, por exemplo, existir as agravantes e atenuantes em leis especiais, tal como se verifica no artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro, em relação aos crimes de trânsito. São agravantes específicas. Por quê? Já está na parte especial ou em leis especiais extravagantes. E no artigo 14 da Lei 9.605, no tocante a crimes ambientais. Nesse sentido, as agravantes genéricas prejudiciais ao réu estão previstas nos artigos, como dito, 61 e 62 do Código Penal, em rol taxativo, ou seja, não se admite analogia em mala partem, porque como as prejudiciais, pelo próprio nome, são para prejudicar o réu, no direito penal não se admite analogia quando essa analogia prejudicar o réu, denominada mala partem. Contrariamente às atenuantes genéricas favoráveis ao acusado, encontram-se descritas em rol exemplificativo, ou seja, o magistrado pode ampliá-las. Com efeito, nada obstante o artigo 65 do Código Penal apresente relação detalhada de atenuantes genéricas. O artigo 66 do Código Penal abre grande válvula de escape ao estatuir que a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante. Quer dizer, olha aí uma cláusula totalmente aberta, quer dizer, para que o magistrado utilize o seu poder discricionário anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Agravantes e atenuantes genéricas são de aplicação compulsória pelo magistrado, que não pode deixar de levá-las em conta quando presentes na dosimetria da pena. Então, não é uma faculdade, sim um poder-dever. Chama atenção para o bis in idem, que seria uma punição de 2 formas, com efeito a mesma qualificadora. Então, como é natural, a preocupação com a dupla valoração afasta as circunstâncias que constituem ou qualificam o crime.
Assim, na análise das agravantes e atenuantes, deve-se observar sempre se não constituem elementares, qualificadoras ou causas de aumento ou de diminuição da pena. Ou seja, não pode considerar a mesma qualificadora para várias, vamos dizer, imputações de sanções sucessivas, porque aí cai na hipótese do bis in idem. Falar um pouquinho sobre jurisprudência aqui do STJ. Presente um agravante, o julgador é obrigado a considerá-la na segunda fase da dosimetria da pena. Ele é discricionário apenas a quantificação do agravamento. Então, quer dizer, se fosse atenuante, poderia até não ser dessa forma. Como dito, ele pode exercer um poder discricionário. Mas para agravante, não. Apenas o magistrado pode, na quantificação, fazer essa dosagem, esse sopesamento. Sendo que já passou nas cortes superiores que o máximo de incremento na segunda fase de dosimetria da pena, referente às atenuantes e agravantes, é de 1/6, já somadas todos esses incrementos. Contrariamente, as atenuantes genéricas favoráveis, aqui já foi falado, encontram-se em rol exemplificativo. Então pode ocorrer analogia e critério no magistrado. Com efeito, nada obstante, o artigo 65 a presente relação detalhada de atenuantes genéricas, nesse mesmo sentido, o artigo 66 abre a válvula. Como dito, a pena poderá ser atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Eu até ressaltei esse aspecto novamente, ele é de extrema relevância. Passando aqui em alguns comentários da segunda fase em relação aos limites legais. Então, as agravantes não podem levar a pena acima do máximo em abstrato. As agravantes serão ineficazes quando a pena base foi aplicada no máximo legal. Ou seja, a pena base é lá da primeira fase da dosimetria, não é? Fixação da pena base. Agora nós estamos na fixação da pena provisória. E a terceira fase é a fixação da pena definitiva. Então, quando lá na primeira fase a pena base já foi aplicada no máximo legal, ou seja, as 8 circunstâncias nominadas ou judiciais já existiram, aqui seria ineficaz qualquer tipo de majoração da pena com fulcro nas agravantes, porque nessa fase, tanto na primeira quanto na segunda, o magistrado não pode aumentar a pena numa proporção maior que o máximo legal. Sendo assim, as agravantes não produzirão efeito justamente porque a pena já vai estar no teto combinado em lei, ou seja, no máximo legal. E justamente o que foi falado da hipótese de, na primeira fase da pena, já ter sido estabelecida essa pena no seu patamar máximo legal pela incidência das 8 circunstâncias nominadas ou judiciais. As atenuantes não podem levar, do mesmo modo, a pena abaixo do mínimo legal, ou seja, as agravantes e atenuantes, que fazem parte da segunda fase da dosimetria da pena, elas não podem levar a pena nem abaixo do mínimo nem acima do máximo, não é? Seguindo o mesmo raciocínio para as agravantes. E aí veio o STJ editando a súmula 231 para poder pôr cabo a qualquer controvérsia, expressar que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Então está sacramentado. E qual que é o fundamento da súmula? Ela tem fulcro, ela tem base no princípio da separação dos poderes, que está lá como cláusula pétrea na Constituição Federal. Por quê? O Código Penal não diz quanto as agravantes elevam, bem como as atenuantes diminuem a pena. O juiz estaria, se fixar a pena fora do intervalo legal, invadindo a esfera do legislador, que não previu. Então, o magistrado estaria legislando e isso é um ato inconstitucional por invadir a esfera de um outro poder, no caso, o poder legislativo.
Prosseguindo, as agravantes e atenuantes genéricas devem incidir em percentual máximo de 1/6 da pena. Então, a jurisprudência consagrou um critério objetivo. Deve incidir no montante de 1/6 no total, ou patamar máximo do agravamento ou de diminuição da pena. Eu coloquei uma cesta de basquete para poder contextualizar. Então, isso foi consolidado, inclusive, no julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que 1/6 é o menor limite previsto no Código Penal para as causas de aumento e diminuição da pena. Assim, no caso acima, o STJ entendeu que o número, o patamar de aumento em razão da agravante, por não ter parâmetro legal, deve seguir os indicativos das causas de aumento de pena, que variam entre 1/6 e 2/3. Em outras palavras, utiliza o limite mínimo de 1/6 das majorantes e minorantes como limite máximo para as agravantes e atenuantes, na segunda fase. Esse é o entendimento que já havia sido utilizado pelo STJ. No mesmo sentido, daí o Bosch entende que o limite máximo das agravantes e atenuantes deve ser de 1/6 da pena base, pois se assim não fosse, haveria o inconveniente da equiparação das agravantes e atenuantes com as majorantes e minorantes. Doutrina e jurisprudência. Agravantes genéricas são aplicáveis exclusivamente aos crimes dolosos. Então, não se aplicam, por conseguinte, aos crimes culposos, apenas aos crimes dolosos. Exceto no caso, teve um caso emblemático, que foi o naufrágio, infelizmente, de um iate numa festa de Réveillon, corrida aí, salvo engano, na década de 80, 90, do Batomushi, lá em Copacabana, admitido por exceção pelo STF para um crime culposo. Pelo impacto, pelas circunstâncias, foi uma tragédia nacional, então o legislador resolveu dar um viés específico para esse caso concreto. Bom, vou falar agora do concurso entre circunstâncias genéricas, agravantes e atenuantes. Então pode ocorrer, eu coloquei concurso aí, uma banca examinadora bem famosa, que é a VUNESP. Então, o concurso de circunstâncias genéricas, agravantes e atenuantes se dá quando coexistirem no mesmo processo uma e outra, não é? Então, a regra é a compensação, ou seja, a equivalência das circunstâncias, uma neutralizando outra, ou seja, uma atenuante neutralizando uma agravante. A exceção é quando, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo como tais que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Então, essas têm uma preponderância sobre as demais, as circunstâncias que se relacionarem com os motivos do crime, a personalidade do agente, ou seja, quesitos de natureza subjetiva do agente, e reincidência. Reincidência eu sempre coloco duas células, eu vou até colocar aqui em vermelho as duas, para poder salientar. Então, essas circunstâncias acima elencadas preponderam sobre as demais, ou seja, elas valem mais que as outras circunstâncias. Então, não anula a outra e o juiz, se ocorrer essas circunstâncias, no caso, agravantes, e uma atenuante em paralelo, vai mesmo assim aumentar um pouquinho a pena lá no cálculo do juiz. Bom, no caso aqui específico, entre a reincidência e a confissão espontânea, coloquei um confessionário aí para contextualizar, não é? A reincidência é agravante genérica. Então eu coloquei aí, para contextualizar, dois confessionários, tá certo? Relacionando com a reincidência, para já relacionar as duas situações. Então tá aí, com efeito, a confissão espontânea é uma atenuante. Aí eu coloquei o verde para relacionar com atenuante, e aqui, como é reincidência, eu coloquei vermelha. Ambas são circunstâncias preponderantes, porque dizem respeito à personalidade, à intenção, à subjetividade do agente. Porém,
Passou no STF o entendimento que a reincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea, qual seja, o juiz tem que aumentar um pouco a pena. Isso no Supremo. Já no STJ, elas se compensam. Então, como a reincidência vem em cima aqui, então a reincidência, são duas, preponderam sobre a confissão. Para o Supremo, no entanto, no STJ, elas se compensam. Então é bom guardar isso porque é questão batida em concurso, tá? Conforme entendimento do Supremo, conforme entendimento do STJ, né? E aí vai, fala uma ou outra. Agora nós vamos falar justamente das agravantes, que elas têm um rol taxativo e são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constitui ou qualifica o crime. Ou seja, se já lá no crime tiver, né, dentro da parte especial do Código Penal, a mesma qualificadora, não pode se considerar a qualificadora lá e aqui. Então, dando uma passadinha aqui, todas as hipóteses por motivo fútil ou torpe para facilitar ou assegurar a execução de outro crime, ocultação de outro crime, impunidade de outro crime e vantagem de outro crime, também a traição ou de emboscada ou mediante dissimulação, com emprego de veneno, fogo, explosivo ou tortura, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, com abuso de autoridade, com abuso de poder e contra criança maior de 60 anos, tá, a velhinha sentada, enfermo ou mulher grávida, quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou de desgraça particular, além em estado de embriaguez pré-ordenada. Então, vou passar no caso a caso, dei uma passada en passant, para que possa já criar a primeira fixação para aqueles que estão acompanhando. Então, essas circunstâncias genéricas estão, como dito, aí nos artigos 61 e 62 do Código Penal, começando pela reincidência. Então, a reincidência é a causa de, claro, agravar a pena, não é? Também, no inciso 2, ter o agente cometido o crime. Então, vem por motivo fútil ou torpe. Então, o que é um motivo torpe? Torpe é um motivo repugnante, imoral, vil, reprovável, que revela malvadeza, perversidade, egoísmo, cupidez, segundo aí Ricardo Augusto Schmidt. Motivo torpe é um motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum. Exemplo, cometer um crime impulsionado pela ganância ou pela ambição desmedida. Então aí vem motivo fútil. Fútil é um motivo de menor, de menos importância, insignificante, um motivo ínfimo, banal, que seja desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada. Então, tem aqui uma jurisprudência que eu selecionei, lá do TJ, do Distrito Federal, que ameaçar a vítima de morte em razão de sua recusa em manter relação sexual revela desproporcionalidade, mostrando-se adequada à incidência da agravante do motivo fútil. O fato de o réu ter ameaçado a vítima de morte porque ela se recusou a manter relação sexual com ele configura motivo fútil e justifica a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso 2, alínea A do Código Penal. Correta a incidência da agravante do motivo fútil, pois é desproporcional efetuar disparos de arma de fogo em razão de acidente de trânsito, e essa passou lá no STJ. Como é sabido, fútil é um motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral. Dessa forma, configura motivo fútil o fato de o crime ter sido cometido em virtude de uma simples colisão de trânsito. Embriaguez. A jurisprudência diverge quanto à compatibilidade
entre esse estado e o motivo fútil. Segundo Capesa aí, Dr. Fernando Capesa. A embriaguez também não conduz ao reconhecimento dessa agravante, em vista da perturbação que causa na mente humana. Então, quer dizer, a embriaguez voluntária não é razão suficiente para afastar a agravante do motivo fútil, quer dizer, por si só. E nesse sentido, a embriaguez voluntária não afasta a valoração negativa da personalidade do agente, de sua conduta social, tampouco impede o reconhecimento da agravante de motivo fútil, quando resta demonstrado por meio de laudo pericial que o acusado possuía, à época do crime, plena capacidade de compreender o caráter ilícito de sua conduta e determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, ou seja, nesse caso da embriaguez, quer dizer, ela por si só não é suficiente para que efetive a aplicação da agravante por motivo fútil. Então, ele tem que se embriagar para cometer o crime. Aí sim fica caracterizado essa situação de enquadramento, dentre outras que a jurisprudência aceita. No caso de ciúmes, não pode ou não ser considerado como motivo fútil. Tudo depende de cada caso concreto. Que aí, como eleva a um sentimento egoísta e possessivo, a subjetividade, enfim, é muito amplo para se poder taxar peremptoriamente. Dr. Celso Demanto fala que o ciúme não deve ser considerado fútil, pois não é motivo de irrelevante importância. Doutrina. Vingança. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que a vingança por si só não configura motivo torpe, salvo quando comprovado que tal sentimento restou inspirado por razões injustificáveis e repugnantes. E aí vem incidência da agravante do motivo torpe em razão de vingança. Foi demonstrado ter sido o assalto praticado porque a vítima irritou um dos acusados ao recusar, no dia anterior, o recebimento de uma nota falsa. Então, nesse caso, a agravante seria a vingança. Como é ser disso, a vingança como motivo é aquela que mais vivamente ofende a moralidade média, o senso ético social comum. É o motivo abjeto, repugnante, indigno, tal como ocorre com o que se pronuncia pelo fim de lucro ou cupidez. Na hipótese, a razão vingativa, motivo torpe, dos acusados decorre do fato de que o crime foi praticado no dia seguinte àquele em que o réu, fulano de tal, tentou comprar refrigerante com dinheiro aparentemente falso e foi repelido pelo proprietário do estabelecimento comercial. Assim, descontente, o dono do estabelecimento uniu esforços com Antônio, mas o indivíduo não identificado, para cometer o delito narrado nesses autos. Então, aqui é vingança, né? Uma represália, tá certo? Então, todos esses quesitos, eles fazem parte da qualificadora agravante por motivo fútil ou torpe. Para facilitar, segundo a hipótese aqui das formas que foram cometidos o crime, para facilitar ou assegurar a execução de outro crime, que é a conexão teleológica, para facilitar a ocultação de outro crime. Eu sempre associo imagem, por exemplo, esses 51 milhões ocultados aqui, né? Lá na esfera da Lava Jato, chocou o Brasil. Então estava ocultado dentro de um apartamento, né? Então, se um crime for feito para ocultar outro, existe uma conexão consequencial, então, que caracteriza uma agravante a ser aplicada. Também vem a impunidade de outro crime. Então, aqui ocorreu no Brasil aí interdição de estradas e tal, uma impunidade muito grande, uma perturbação da ordem. Então, quando existe uma impunidade de outro crime, enfim, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação ou a impunidade de
do crime, ou para assegurar ou facilitar a vantagem de outro crime. Então, na doutrina, a conexão pode ser teleológica quando o crime é praticado para facilitar ou assegurar a execução de outro crime. Exemplo, furtar um banco para, com o dinheiro, adquirir um carro roubado. Aí seria receptação, né? O segundo crime. A agravante somente se fará presente a partir do reconhecimento de uma conexão objetiva entre crimes, quais sejam anterior e posterior. Outro crime de que fala o dispositivo pode ser de autoria do próprio agente ou de pessoa diversa. Exemplo, furtar uma arma para que seu irmão pratique um assalto. No caso do homicídio doloso, essas espécies de conexão constituem qualificadoras e não meras agravantes. Então se aplica lá dentro já do tipo específico da pena, logicamente não se aplica a qualificadora genérica aqui do caso da segunda fase, não seria bis in idem. Então, um pouquinho de jurisprudência. Incidência da agravante prevista no artigo 61, quando um roubo é praticado com a intenção de facilitar a execução de outro crime de roubo. Roubo circunstanciado, subtração de veículo, utilização na prática de outro crime. Então, roubou um carro para cometer outro crime. Então, nesse caso, ficou comprovado que os apelantes subtraíram o veículo da lesada com o propósito, quer dizer, já tinham essa intenção de utilizá-lo para facilitar ou assegurar a execução de outro crime. Nesse caso, incide a circunstância agravante prevista, que deve ser compensada com atenuante da confissão espontânea, já nos remetendo àquele caso da compensação. Também quando o crime é cometido pela forma de traição, emboscada ou mediante dissimulação. Então, o nosso herói Tiradentes, que foi traído, né? Aqui vai uma homenagem a ele, aí para a gente lembrar, não esquecer da contribuição para o Brasil do Tiradentes. Então, quando o crime é cometido através de uma circunstância de traição, de emboscada ou mediante simulação, então tá aí traição, Tiradentes, emboscada tá aí um soldado camuflado, representante de um atirador de elite, e mediante simulação. Traição, emboscada, simulação, tá aí um simulador de voo, realmente é um pouco tosco, mas contextualiza bem, não é para não esquecer. Ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Quer dizer, então aqui o rol é absolutamente aberto, não é? Vou até grifar de amarelo aqui, quando ele enuncia que também pode ocorrer no caso de outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Dar-se-á essa mesma qualificadora agravante de praticar o crime com o componente da traição, de emboscada ou mediante dissimulação, quando houver meio que dificulte ou impossibilite, como dito, a defesa do ofendido, e nesses casos age de modo a evitar a reação oportuna e eficaz da vítima, surpreendendo-a desprevenida ou enganada, ou seja, tem que pegar de surpresa ou enganar. A traição pode ser física, por exemplo, no caso de ataque súbito e sorrateiro, por exemplo, a traição vem de um violento golpe de bastão pelas costas, com o intuito de ferir a vítima, ou moral, quebra da confiança entre agente e vítima, da qual ele se aproveita para praticar o crime. Por exemplo, convidar conhecido para consumir droga visando, após feri-lo, com maior facilidade. Emboscada é o sinônimo de tocaia. O sujeito passivo não percebe o ataque do ofensor, que se encontra escondido, camuflado, mascarado, persuadido, pressupõe premeditação. Dissimulação significa ocultação do próprio desígnio. Pode ser moral quando o agente dá falsas amostras de amizade para captar a atenção da vítima, ou material, utilização de disfarce. A traição
Aqui o código se refere à traição objetiva ou física, atacar pelas costas, bem como a traição moral. Aproveitar-se de alguma forma de uma relação de amizade, dissimulação, esconder o próprio propósito, não é? Segundo aí, Luiz Flávio Gomes. A traição pode ser classificada em material, a exemplo do homicida que esfaqueia a vítima pelas costas, e moral, a exemplo do sujeito que atrai a vítima para o lugar mais propício à prática criminosa. No caso daqueles caras que, muito famosos, atraem as mulheres falando que vão ser modelos, vão ficar ricas e tal, atrai, por exemplo, o caso do maníaco do parque, né? Um caso terrível aí da história penal brasileira. Então, nesse sentido, a dissimulação é a ocultação da intenção criminosa, de modo que o sujeito age de forma encoberta, visando enganar a vítima a fim de pegá-la desprevenida. Por fim, poderá o agente utilizar de outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, que deverá estar revestido de alguma forma ardil para ser considerado agravante. Assim sendo, a denominação contida na linha C, traição, emboscada e dissimulação é exemplificativa, não taxativa. Segundo aí, Maurício Greco. Vamos em frente. Entre os usos de recursos que dificultem ou tornem impossível a defesa do ofendido, que justamente é essa cláusula aberta, pode-se enumerar, quer dizer, não é taxado. Procurar o agente à noite para mais facilmente perpetrar o crime. Procurar o agente lugar ermo para perpetrar o crime. Ter o agente superioridade em força ou armas. Proceder o agente com fraude. Proceder o agente com abuso de confiança. Proceder o agente de surpresa. Está aí a fonte. Jurisprudência. Aplicação da agravante da emboscada em crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica. A agravante aboletada no artigo 61, inciso 2, ali na C do Código Penal, deve ser reconhecida quando restou demonstrado no caderno processual que o réu agiu de emboscada, espreitando a vítima através de um quiosque para surpreendê-la e agredi-la. Agravação da pena por dissimulação e por recurso que dificultou a defesa das vítimas, visto que a apelante utilizou falso motivo para acessar áreas restritas de hospital público e subtrair bebês recém-nascidos, aproveitando-se do momento de repouso das mães. O meritíssimo juiz considerou que a apelante agiu mediante simulação, uma vez que essa fez uso de justificativa falsa. Quer dizer, justificativa falsa é o próprio fato de dissimular, para se fazer presente em alas restritas do hospital e consumar os delitos. Considerando que a apelante se apresentou como agente comunitária, pediu que lhe apresentasse as dependências do hospital, dizendo que aplicaria os conhecimentos adquiridos em sua comunidade, com o único objetivo de enganar os servidores do hospital e subtrair os recém-nascidos. E por aí vai. Mais aqui, jurisprudência do STJ, incidente da agravante da traição em crime de latrocínio, dado que o agente assassinou e subtraiu pertences de pessoa que conhecia há 3 anos, de cuja confiança gozava. Quer dizer, é aquela coisa de já ter intimidade com a pessoa, que é a traição, realmente. Recurso especial, latrocínio, incidente da agravante da traição. E aí por aí vai, dentro dessa linha de raciocínio. Vamos para a próxima agravante, que ela ocorre quando o crime é executado com emprego de veneno, fogo, explosivo ou tortura. Então está aí o veneno, está aí o fogo, está aí o explosivo, está aí a tortura, uma pessoa carequinha aí de tanto ser torturada. Então, o veneno é um meio insidioso, capaz de iludir a atenção da vítima. Quer dizer, o veneno perturba a vítima, ela perde a razão, não é? Já o fogo, explosivo ou tortura são meio cruéis, né? Porque eles causam mais sofrimento à vítima, quer dizer, e por isso são consideradas uma agravante genérica da segunda fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. Relacionam-se aqui exemplificativamente os meios de cometimento do crime que se caracterizam pela insidiosidade ou de crueldade. Veneno, fogo, explosivo e tortura, sendo só que o veneno é insidioso, que é capaz de
iludir a atenção da vítima. Meio cruel, fogo explosivo, tortura é aquele que causa desnecessariamente maior sofrimento à vítima ou revela uma brutalidade fora do comum em contraste com mais elementar sentido de piedade. Está lá no Código Penal, na sua exposição de motivos. Meio que pode resultar período comum, fogo explosivo, é o que pode atingir indeterminado número de pessoas ou coisas. Por razões óbvias, essa agravante não se aplica ao crime de perigo comum por integral, é claro, já está na agravante específica, não entra na genérica, conforme aí César Roberto Bittencourt. Muito embora se tratem de circunstâncias evidentes quanto aos seus significados, tem-se que veneno é a substância tóxica a ser administrada por via oral, nasal, retal, vaginal, intravenosa, dentre outros, que causa lesão em alguma função vital do ser humano. Fogo ou qualquer espécie de reação incidentária, normalmente combustão, que venha causar alguma lesão à vítima, explosiva, qualquer substância inflamável que cause perigo comum, podendo provocar uma explosão, detonação ou estouro. A tortura é um meio usado na prática do delito que causa à vítima um sofrimento desnecessário, de maior intensidade, que evidencia a total insensibilidade do agente e crueldade em seu modo de agir. Na jurisprudência, eu selecionei aqui um caso da confirmação da sentença, que ao condenar o réu por lesão corporal cometida no âmbito de violência doméstica, reconheceu o agravante de meio cruel, caracterizada pela quantidade de ataques à vítima. E assim foi inconcebível o afastamento da agravante do meio cruel empregado ante o laudo pericial, ou seja, restou comprovado que concluiu a multiplicidade de ações de diferentes naturezas e a constatação de que a vítima foi agredida com golpes de facas no rosto e no peito, mediante socos em sua cabeça, tendo o agressor sentado em seu abdômen, causado sofrimento. Processo de segredo de justiça. Incidência lá no STJ passou. A incidência da agravante do emprego de meio cruel em crime de latrocínio tentado, pois a vítima levou marteladas na cabeça, além de ter sido enforcada e amarrada. O tribunal de origem manifestou sobre os reprimendos os seguintes termos. O magistrado Alcó, ao analisar as circunstâncias inominadas lá, ou judiciais do artigo 59, inclusive o concurso de 3 pessoas na empreitada delituosa, o que agrava a sanção a torna mais reprovável. Fixou a pena base do acusado acima do mínimo legal, ou seja, em 22 anos de reclusão, e ao pagamento de 50 dias multas, desprezada a confissão por ser indireta. Razão da agravante do artigo 61, majorou a sanção em 2 anos de reclusão e 20 dias multa, fixando em 24 anos e 70 dias. Os apelantes praticaram o delito de forma cruel, enforcando, amarrando e pregando golpes de martelo, fatores que causaram maior sofrimento, restando presente a hipótese da agravante do meio cruel, majorando a sanção em 2 anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa, restando a mesma fixada em 26 anos de reclusão e 90 dias multa no seu valor unitário legal mínimo. Então aí está uma jurisprudência que fala aí, é bem aqui adequado à nossa explanação do momento, uma correlação entre a primeira e a segunda fases da dosimetria da pena, quais sejam das circunstâncias judiciais ou inominadas e das circunstâncias legais ou genéricas da segunda fase. Também, se o crime é praticado contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, caracteriza um agravante da segunda fase. Então está aí ascendente, descendente, irmão, cônjuge. Aumenta-se a punição no caso de crime cometido contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, tendo em vista a maior insensibilidade moral do agente, que viola o dever de apoio mútuo existente entre parentes e pessoas ligadas pelo matrimônio. Aqui é importante salientar o seguinte: quando o crime for cometido em situação de aproveitamento de união estável ou de concubinato, é possível a utilização da agravante de prevalência de relações domésticas ou de coabitação. Mas, no caso, é o seguinte, mais importante ainda: ascendentes são as pessoas de quem descende, pai, mãe e avô. Descendentes são os que provêm de um progenitor comum, o qual, na ordem que se coloca na linha reta, que desce, sucede sempre o que lhe antecede, filhos netos. Irmãos são os parentes que, apesar de não descenderem um do outro, provêm de um mesmo tronco. Cônjuges são cada uma das pessoas reciprocamente unidas pelo vínculo matrimonial, aquele que é casado legalmente, membro da sociedade conjugal. Desse modo, e eu grifei de vermelho, não se aplicará agravante do dispositivo às hipóteses de companheiros, no caso de união estável, visto que, em razão do princípio da reserva legal, não pode haver interpretação extensiva em malam parte para prejudicar. Então, no que diz respeito aos irmãos, aplica-se o agravante. Também no caso de irmãos não consanguíneos,
mas decorrentes da lei civil. A relação de parentesco pode ser natural ou civil, conforme resulte, respectivamente, consanguinidade ou outra origem. Nessa hipótese, a adoção, então, aplica-se para filho adotado, conforme Luiz Regis Prado. Necessário ter em conta que as implicações relativas à legislação a respeito de violência doméstica, crimes contra a relação familiar, como abandono material, por exemplo, cujos tipos penais, por vezes, excluirão agravantes, sob pena de incorrência de bis in idem. Já esse detalhe serve para toda aplicação na dosimetria, ou seja, não pode considerar a mesma circunstância para duas penalizações. Discute-se também a hipótese em que os cônjuges estão separados por ocasião do crime, entendendo alguns que incide agravante. Deve prevalecer, porém, o sentido teleológico da lei, que reserva agravante quando necessária a relação de fidelidade, a própria convivência, proteção e apoio mútuo, fundamento da exacerbação da pena. Ausentes entre os cônjuges separados o afeto e a estima, não se justifica a agravante. Segundo aí, Júlio Fabrini. Jurisprudência. A incidência da agravante genérica do Código Penal depende de prova documental, ok? Para caracterizar a circunstância agravante do artigo 61, é necessária a indicação do registro público. Tem que comprovar. No revogado tipo penal de atentado violento ao pudor, o fato do autor ser pai da vítima configurar a causa de aumento da pena. Então, não pode aplicar agravante, que seria bis in idem, né? Lá no STJ, inaplicabilidade da agravante genérica prevista no artigo 61, em caso de crime praticado contra a companheira, por vedação, analogia e malam partem do direito penal. Então, com efeito aí, não só na doutrina, mas está na jurisprudência aí dos tribunais superiores, que em sede de união estável não se aplica a agravante. Então, é vedada a existência da agravante genérica do CP quando a lesão corporal já qualificada ser praticada contra ascendente, mesma coisa, né? Não pode aplicar, se for já uma qualificadora específica, não se aplica como qualificadora genérica. É a regra geral, está bem fixado já, está todo mundo sabendo. Quanto ao abuso de autoridade, aqui tem coloquei aí a senhora Maria da Penha, rendendo aqui minhas homenagens a ela, pela luta pelo direito, pela justiça, não é? Relaciona-se ao direito privado, o abuso de autoridade, ou prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, na forma da lei da senhora Maria da Penha. Doutrina. Legitima-se a exasperação da pena em face da violação dos postulados de solidariedade e de assistência que deve reinar às situações lhe descritas. A expressão abuso de autoridade relaciona-se com o direito privado, qual seja, exemplo, tutor e tutelado. Exclui essas relações de direito público. Deve existir um vínculo de dependência entre o agente e a vítima, caracterizado pelo mau uso que dela se faz, pelo excesso ou pela violência. Com efeito, aqui está o caso do acréscimo da linha F no tipo penal como nova agravante a circunstância de ser o crime praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica. Não precisa nem ser no ambiente doméstico, não é? Trata-se da Lei Maria da Penha, que dispõe sobre a prevenção e repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher. Aplique-se agravando a hipótese de configurar crime uma das várias formas previstas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral contra a mulher. Para esse da agravante, existe que a violência seja baseada no gênero e praticada no âmbito da família, no convívio doméstico ou de relação de convivência íntima. Atual pretérito, ainda que ausente a coabitação. Hein? Jurisprudência. A incidência da agravante relativa ao cometimento de crime com violência contra a mulher exige que o delito seja aplicado em razão do gênero. O fundamento para determinar a aplicação da agravante, ou seja, só porque é aplicável em função, por exemplo, de ser mulher. O fundamento para determinar a aplicação da agravante é que as ameaças e agressões tenham sido perpetradas em decorrência do gênero feminino da vítima. A aplicação da agravante relativa ao prevalecimento de relações domésticas é condenada por furto na casa em que trabalhava. Confirmação em delitos de atentado violento ao pudor da agravante genérica relativa ao cometimento de crime com prevalecimento de relações domésticas e coabitação. Não há ilegalidade na aplicação da agravante, pois o paciente, em dias incertos do mês de 2005, praticou abusos sexuais contra as vítimas, prevalecendo-se das relações domésticas com coabitação. Então, abuso de autoridade aqui é uma forma relativa, autoridade no sentido civil, aí do dever de cuidar e tal, muito relacionado com pessoas com menor capacidade de reação. Agora vem se o crime é praticado com abuso de poder
ou violação de dever inerente a cargo ou ofício, ministério ou profissão. Então, em primeiro lugar, refere-se ao dispositivo do crime praticado com abuso de poder que reduz a possibilidade de defesa da vítima, cujo bem jurídico é violado por um agente público, público poder, abuso de poder, que se excede no desempenho de suas funções. Então, ofício é atividade pública autorizada a quem não detém cargo público, como a dos leiloeiros oficiais. Equivale à função atividade pública essencialmente provisória, dada a transitoriedade do serviço que visa atender. Então, no caso de ofício, é atividade pública, tal como a do autorizado, tal como a do leiloeiro. Ministério é atividade desempenhada por religiosos, independentemente do culto. Então, abuso de poder pode vir de um religioso, não é? Ou da próprio exercício da profissão, não é? Exclusão aqui já a jurisprudência, exclusão do agravante, dado que o agente policial militar não está no desempenho das funções no tempo do crime, tem que estar em função. Com efeito, é ser dito que os delitos praticados com abuso de poder ou violação do dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão terão sua pena agravada. Aqui também, agravamento da pena aplicada à contadora, já vista violação de obrigação em da sua profissão, não é? Violou o código de ética, também caracteriza abuso de autoridade, por exemplo, do contador, não é? Então não é só na seara policial. Passou lá no STJ também a aplicação da agravante de violação de dever inerente ao cargo policial, que foi condenado por tráfico de drogas. Então é bem amplo aí também a explicação. Também, se o crime for cometido, é uma agravante genérica da segunda fase da dosimetria da pena do sistema trifásico, contra a criança, eu coloquei um parque de diversões, né? As crianças adoram, o maior de 60 anos, eu coloquei uma velhinha assentada, porque maior de 60, está sentada, 60, senta, 60, porque tem 60, alguns casos é 65, alguns casos 70, aqui é maior que 60, por isso a velhinha está sentada. Enfermo, contra enfermo, quer dizer, contra criança, idoso maior de 60, enfermo, está aí o Hospital Copa d'Or, no Rio, só para falar da situação relacionada ao enfermo, tá certo? Que isso, a gente pôs aqui o Copa d'Or, excelente hospital do Rio de Janeiro. Ou mulher grávida, quer dizer, tem que ser, né? Vamos olhar pelo lado da lógica. Uma mulher grávida que for agredida, for praticado um crime contra ela, tem que ser agravada além do tipo penal, não é verdade? Então aí, contra criança, velhinha maior de 60 anos, enfermo, mulher grávida. Ressaltando que criança é até 12 anos incompletos. Quando completou 12 já virou adolescente. 12 é adolescente. Quanto ao idoso, pessoa maior de 60, vem aí da entrada em vigor do Estatuto do Idoso, porque o idoso é sempre mais frágil, não é? Então aqui a doutrina é até fácil, né? Então, na linha H, o legislador considerou como agravantes condições peculiares da vítima, demandando provas que o agente conhecia. O agente tem que conhecer que aquela pessoa, por exemplo, está grávida, né? Evitando assim responsabilidade penal objetiva, ou seja, o legislador não admite a responsabilidade penal objetiva, tem que existir a prova, não é? Então, a mulher grávida, não importando o estágio de sua gestação, ser necessário apenas o nexo entre essa condição da vítima e o crime praticado. Então, tem que saber, segundo Rogério Sanches. A mulher grávida é condição objetiva, independente de que a gravidez seja evidente para o réu. Do mesmo modo, sequer importa que a mulher tenha conhecimento da gravidez, estado em que gera necessariamente perda e consumo maior de energia. Quer dizer, essa já é uma outra corrente. Uma corrente forte que realmente tem que conhecer que a pessoa está grávida. Impossibilidade de aplicação da agravante genérica relativa ao cometimento de crime contra a criança em delito de estupro de vulnerável, em decorrência do princípio non bis in idem, ou seja, a menor de 14 anos, de qualquer maneira for praticada relação sexual, então classifica aí como o legislador como estupro de vulnerável. Então não pode, além disso, colocar ainda a circunstância do agravamento, não é? Da agravante de o crime ser praticado contra a criança.
Ou seja, a agravante também tem que ter ciência da gravidez da vítima. Então, se também, nesse sentido, ocorre afastamento da agravante em crime de homicídio na direção de veículo automotor, pois esse paciente, né, o acusado, desconhecia a condição de idosa e criança das vítimas. Ou seja, teve um acidente, aconteceu, mas ele não sabia que ele aconteceu repentinamente, não é? E aqui, por fim, a incidência da agravante 61.2H do Código Penal, condição especial da vítima, criança e idosa, qualidade que não ingressou na esfera do conhecimento do acusado. Ou seja, se aquele acusado não conhecia, não se admite, novamente frisando esse aspecto, a responsabilidade penal objetiva no ordenamento jurídico pátrio. Então, não é permitido que se proceda em responsabilidade penal objetiva. E quando o ofendido estava sob imediata proteção de autoridade. Então, vamos ver aqui. Tá aqui. Não, esse é o caso de proteção de testemunha. Eu estou colocando aqui até o presidente Bolsonaro, que estava protegido aí por muitas seguranças, não é? Então, nesse caso também existe a agravante da segunda fase, do sistema trifásico de dosimetria da pena. Então, na situação que ora se cuida, quem realiza o crime não é uma autoridade pública. E o crime é cometido contra a pessoa que esteja sob imediata proteção de uma autoridade pública. Essa autoridade representa o poder da entidade estatal. E o crime cometido contra a pessoa que se encontra sob imediata proteção do Estado, além de ofender o bem jurídico individual, afronta diretamente o poder protetivo da autoridade pública. Como exemplo de pessoas que estão sob imediata proteção estatal, pode-se citar o indivíduo que é conduzido preso, o doente mental recolhido a manicômio judicial ou estabelecimento oficial, a criança que caminha acompanhado de um policial, ou seja, todos aqueles que estão sob a proteção estatal. Note-se, porém, que se o crime for cometido for de arrebatamento de preso do Código Penal, não se dirá agravante, tendo visto que o tipo penal já pressupõe que o crime seja direcionado contra indivíduo que esteja sob a proteção da autoridade, conforme Fernando Galvão. Novamente, aquela questão do bis in idem. Se já está na qualificadora específica, não vai caber uma penalização em dobro ou o bis in idem. Nessa situação é mais grave que a punição, porque se encontra proteção do Estado não ter ofendido condutas criminosas. Bom, então está aí uma jurisprudência também, a Corte que entendeu a correta aplicação da agravante genérica, inciso, porque a vítima presidiária foi assassinada por outros detentos. Então, quer dizer, estava lá sob a proteção da autoridade, do Estado, e foi assassinado. Também se o crime for praticado em ocasião de incêndio, está aí um incêndio, né, numa casa, quer dizer, naufrágio, inundação ou de desgraça particular do ofendido. Pensa bem, a casa já está pegando fogo, a pessoa já está tendo um prejuízo exorbitante e o agente ainda vai lá para se aproveitar disso. Tem que ser agravado, né? No caso de naufrágio, pensa bem, o navio está afundando, vai lá o cara e vai surrupiar um bem do outro. Quer dizer, não tem, é uma coisa tão absurda. Né? No caso de inundação, quer dizer, lá o cara já está perdendo seus bens, seus móveis e tudo, aquela confusão, tentando salvar a vida do filho, muitas vezes. Vai um cara lá, vai roubar uma coisa do cara. Então tem que pagar mais que o furto, realmente, essa é notória. Ou de desgraça particular do vendido. Eu até associei aqui uma desgraça particular. Pode ser uma doença, pode ser uma crise psicológica, uma depressão. Eu coloquei aqui uma perda de emprego, não efetivamente uma causa direta, mas só para contextualizar, porque a perda de emprego é uma desgraça, porque não tem uma coisa mais vexatória que um homem de bem, trabalhador, pai de família, com saúde, né, querendo trabalhar e não encontrando as condições para prover o sustento da sua família. Então é realmente uma desgraça. A doutrina vem falando que as calamidades públicas impõem um dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra sensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade total ou parcial de defesa por parte da vítima, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrer em tais circunstâncias. Que beleza, hein? Na situação especial de desgraça particular do ofendido, o condenado aproveitou-se de acontecimento de especial relevo
para a vida da vítima, de modo a atacá-la em momentos de maior dificuldade ou impossibilidade de defesa. O acontecimento e seus efeitos maléficos devem obrigatoriamente ser conhecidos por aqueles que conscientemente aproveitam. Novamente, não pode ser objetiva a responsabilidade penal. Não é? O fundamento geral da gravação do juízo de reprovação da culpabilidade nessas hipóteses não é exatamente a ausência de solidariedade humana ou a frieza moral de quem realiza o crime, mas a maior exigibilidade social. Vou repetir, a maior exigibilidade social dirigida a quem se aproveita das circunstâncias de maior fragilidade da vítima. Por isso, a agravante não se aplica aos crimes culposos praticados contra a vítima que se encontra em situação de perigo em razão de incêndio, naufrágio, inundação ou outra situação de desgraça particular. Dr. Celso Delmanto fala que desgraça particular refere-se ao aproveitamento de situação de luto ou acidente da vítima ou de seus familiares ou de enfermidade desses. É uma jurisprudência que eu selecionei, é exatamente o acordo que confirmou a incidência da agravante relativa ao cometimento do crime que, em ocasião de desgraça, visto que a reaproveitância da enfermidade das mães subtraiu os filhos recém-nascidos. Então, foi confirmado nessa hipótese. Em estado de embriaguez pré-ordenada, também se o crime é cometido, então, aponta a embriaguez que pode ser conceituada como sendo uma intoxicação transitória, causada pelo álcool e por substâncias análogas, drogas, que diminui ou limita a capacidade do agente. No caso em tela, a lei se refere a embriaguez proposital para delinquir. O cara bebeu para delinquir. Situação na qual o agente tem a intenção de cometer o delito, embriagando-se para executá-lo, conforme o Dr. Hélio Narvaez e outros. No caso, o agente se embriaga deliberadamente para praticar o crime, ou seja, ele não fica tonto e depois faz a coisa inconscientemente. Não, ele se embriaga porque ele quer praticar o crime, ele tem o caráter volitivo, ele vai praticar o crime, mas para isso ele precisa do estímulo do álcool para poder romper os freios inibitórios, ou seja, ao preparar uma escusa ao delito, para romper suas próprias resistências. Ou seja, ele não pretende apenas ficar bêbado. É necessário que se prove ter o agente se embriagado de propósito para cometer o delito. Então, quer dizer, novamente, vamos falar, não tem responsabilidade objetiva. Vai ter que ser provado que o agente se embriagou de propósito para cometer o delito. Nessa situação, punte com maior rigor para evitar que pessoas se embriaguem buscando encorajamento para a prática de infrações penais, bem como a exclusão da imputabilidade penal. Utiliza a teoria do acto libera em causa, segundo brilhantemente colocou aqui o Dr. Kleber Masson. Verifique quando a agente se embriaga para cometer o ilícito. Então, nesse rumo aí, é imprescindível na jurisprudência a demonstração que ele se embriagou, o agente do crime, com esse propósito. Tem que provar. Então, aqui breves comentários. Agravantes no caso de concurso de pessoas. Apenas ainda será agravado ao agente que promove, organiza ou dirige, quer dizer, o mais importante, não é? Atividades de mais agentes, coage ou induz outra execução do crime, instiga ou determina a cometer o crime, sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal, executa o crime ou dele passivo mediante pago ou promessa de recompensa. Então, aqui no caso apenas de concurso de pessoas, então em relação ao agente que organiza o mentor, né, dentro de um grupo. Quando o mentor dentro desse concurso de pessoas coage alguém, quando o mentor dentro desse grupo de pessoas instiga ou determina alguém, não é? Sempre relativa à função de comando dentro de um concurso de pessoas para execução do crime, inclusive quando existe paga ou promessa de recompensa. Então, nesse caso, o rol é taxativo para as agravantes genéricas da segunda fase, quais sejam, existe sempre o aumento da pena, salvo se caracterizar de condição elementar do crime previsto lá na parte especial do Código Penal ou na legislação extraordinária penal, qualificadora ou causa de aumento da pena. Nesse rumo, serve para evitar justamente o bis in idem, não é? Considera só a qualificadora que é específica. Porque as agravantes são sempre prejudiciais ao réu, logo deve estar previsto taxativamente em lei e não permitem analogia em mala parte em matéria prejudicial ao réu, em decorrência do princípio da reserva
legal, ressaltando esse aspecto, e aplicava apenas a crimes dolosos. Então aqui agora terminamos o rol das agravantes, agora vamos para as atenuantes para finalizar o vídeo. Então elas estão lá previstas no artigo 65 e 66 do Código Penal, as atenuantes, então eu coloquei de verde, fazendo uma analogia aí com a cor, tá certo? São circunstâncias que sempre atenuam a pena se o agente for menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, tá certo? O desconhecimento da lei, ter cometido o crime por relevante valor social ou moral, procurado por sua espontânea vontade logo após o crime, está aí o curativo, não é? Minorar-lhe ou evitar as consequências, ou antes do julgamento ter reparado o dano, ter o agente cometido o crime sob coação a que podia resistir. Então, isso é também uma atenuante, quer dizer, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, ou ordem superior. São atenuantes que têm que existir para poder não punir esse agente da forma de um criminoso comum. Confessado espontaneamente perante a autoridade. Então, a confissão é uma causa de atenuante, está aí o confessionário da igreja, não é? E também no caso do crime cometido sob a influência de multidão em tumulto que não provocou. Então é muito comum aí rixas, brigas em campos de futebol, aí o cara entra depois e dá uma porrada no outro ou toma, mas não foi ele que provocou. Então ele tem também um atenuante nesse sentido, não é? Nesse rumo, a pena também poderá ser atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente lei. É justamente nesse ponto que abre as hipóteses de rol alternativo, que não tem lá nas agravantes, porque o direito penal não admite analogia em Alan Pater. Então lá, nas agravantes genéricas, não é, da segunda fase, da dosimetria da pena, do sistema trifásico, então existe um rol taxativo. Então as hipóteses são justamente aquelas sem nenhum tipo de interpretação extensiva das hipóteses de cabimento. Todavia, no tocante às hipóteses de circunstâncias atenuantes, as mesmas poderão, estou repetindo para realmente fixar esse teor, não é? Poderá ser atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Artigo que abre as hipóteses da analogia para poder aplicar as circunstâncias atenuantes no segundo nível, a segunda fase da dosimetria da pena. Então é um rol exemplificativo no caso das atenuantes, sem esgotá-las, porque servem para beneficiar o réu. Sempre diminuem a pena, salvo se já funcionaram como elementar do crime, como privilégio ou causa de diminuição da pena. Nesse caso também só se usa uma vez, não se pode se usar a mesma atenuante duas vezes. E as circunstâncias específicas, que são as circunstâncias, eu vou fechar aqui agora, tem as genéricas, nós passamos, e agora as específicas. Elas são previstas na legislação penal especial extravagante, como dizem, e são aplicáveis assim a determinados crimes, já estão previstos no próprio tipo penal, exemplo aí do Código de Trânsito, leis ambientais, no caso da legislação extravagante penal, ou até mesmo no próprio Código Penal, na parte especial, onde são estabelecidas as sanções para os crimes em espécie. Então, nesse sentido, foi terminada aqui essa explanação desse importante conteúdo na esfera do direito penal, desejando a todos aí bons estudos. Um abraço.